Ameaçado de prisão, Padre Robson de Oliveira continua dando sermão. De volta aos holofotes após pedido de prisão feito pela Polícia Federal, o ex-reitor da Basílica de Trindade, em Goiás, segue proibido de se manifestar. Alvo de um pedido de prisão pela Polícia Federal e de volta ao noticiário, o padre Robson de Oliveira, de 47 anos, ex-reitor da Basílica de Trindade, em Goiás, cumpre a rotina limitada por regras impostas pela Arquidiocese e pelos missionários redentoristas de Goiás. Desde que a solicitação foi protocolada no Superior Tribunal de Justiça, STJ, desta vez por uma suspeita de corrupção ativa, supostamente praticada pelo religioso ao comprar decisão favorável no Tribunal de Justiça de Goiás, TJGO. Quer dizer, ele comprou uma decisão favorável. Religioso, hein? Surgiu a pergunta sobre o paradeiro e as atuais atividades, né? Quais as suas atividades atuais exercidas? Bom, eu assisti um vídeo anteontem, ele está ministrando, promovendo cultos aí, pelo menos em Pernambuco, uma cidade. Estou perguntando aqui para a produção, verdade, né? Então, um vídeo, eu até imaginei que fosse um vídeo anterior a essas acusações, mas não, é de agora. Então, será que ele não está infringindo as leis? Ora, pois, como diria o meu amigo Mané. O portal Metrópolis, nosso parceiro, conversou com pessoas da igreja e de Trindade para obter informações sobre a situação atual daquele que é um dos padres mais famosos da Igreja Católica no Brasil e que vê envolvido aí em um escândalo ainda sem desfecho. Desde que o caso de suposto desvio de dinheiro doado por fiéis veio à tona em agosto de 2020, ele permanece em silêncio. Olha que foi dinheiro, hein? Muito dinheiro. Padre Robson viveu os últimos meses entre a casa dos redentoristas no setor universitário em Goiânia, onde permaneceu recluso por um tempo, e a residência de familiares em um condomínio de luxo, condomínio do Lago. Além disso, ele teria ido algumas vezes até Trindade para falar com pessoas próximas, mas de maneira discreta, acompanhado por um motorista somente. Bom, da semana passada para cá, no entanto, com a novidade do pedido de prisão, o paradeiro dele é dado como incerto por aqueles que até então sabiam mais ou menos da rotina e dos locais frequentados pelo religioso. As notícias que antes circulavam e davam conta do ir e vir do Robson de Oliveira deixaram de existir. A última visita dele ao pai em Trindade teria ocorrido há mais de 20 dias. Sua chegada à cidade sempre era registrada de alguma forma no burburinho entre padres e pessoas próximas da igreja. Além de ser uma figura cujo poder ainda persiste aí na rotina do município, os veículos utilizados por ele são reconhecidos por muitos por lá, na cidade, na região de Trindade. Bom, vamos lá. O líder costuma ainda andar em um Ford Ranger cor branca XLT e mais recentemente passou a utilizar um Tigo 8 preto, sempre ao lado de um motorista. As idas à Trindade, para além da visita ao pai, seriam também para conversar pessoalmente com uma irmã considerada braço direito dele. A família estaria se mudando das casas de luxo do condomínio para imóveis antigos, mas também com luxo. Esse pessoal até religioso, né? Quer mostrar que é humilde. Pressão e medo de usar telefone. A predileção por conversas presenciais sem o uso de celulares tornou-se realidade na vida do padre. Com a divulgação do escândalo e as suspeitas que recaem sobre ele, Robson de Oliveira teria desenvolvido certo temor e cautela ao utilizar aparelhos celulares. Foi a partir do suposto conteúdo obtido por hackers em dispositivos eletrônicos que mudou e tudo começou, inclusive a suspeita do Ministério Público de Goiás
de que havia uso irregular do dinheiro doado por fiéis à Associação Filhos do Pai Eterno, que é a FIP, criada por ele, Padre Robson de Oliveira. No período em que ele esteve hospedado na casa dos redentoristas em Goiânia, cumpriu a rotina intensa, seguindo as regras impostas por um decreto canônico. Chegou a participar de reuniões online dos missionários no início deste ano. Aqueles que conviveram com ele, ou viram recentemente, ou descreve, né, como uma pessoa deprimida e pressionada pelos escândalos, como as suspeitas, possui potencial de respingar em figuras importantes em Goiás. Ele teria desenvolvido certo medo de ser visto ou de ter o paradeiro descoberto. Quer dizer, um religioso, olha só que, você percebeu, ouvinte, que nós estamos falando aqui? Ele está impondo medo para as pessoas. O cara religioso, que na verdade, né, pelo óbvio, é para dar conforto espiritual para as pessoas, aliás, é um padre, ele está promovendo medo. As pessoas que de repente for filmada, fotografada com ele ao lado, pode ter um futuro incerto. Meu Deus do céu. Procurado pela reportagem, a província de Goiás dos redentoristas informou apenas que o decreto que impede do manifesto do padre de dar entrevistas e participar de celebrações religiosas segue vigente. Robson de Oliveira continua sobre as restrições ministeriais. Pessoal, mas só que tem um porém. Eu estou acabando de falar aqui que ele foi visto anteontem. Não sei se foi em Caruaru, mas foi uma cidade de Pernambuco. Será que o pessoal lá de Goiás, de Trindade, da FIP, não sabem disso? Está circulando aí. E olha que nossa produção aqui verificou que não é de 2 anos atrás, antes da pandemia, ou aliás, antes do escândalo. É de agora, questão de 2 semanas. Ele lá, dando o seu sermão em uma igreja, sei lá. Bom, mas fica aí então alerta. Alerta não, na verdade é informação, né? O padre Robson de Oliveira está proibido de ministrar cultos publicamente. Mas como nós estamos no Brasil, sei lá, entende? Estação Imprensa, jornalismo diferente, porque aqui a notícia é com linguagem popular.